Queridos, deixe-me logo dizer a você que eu vou ter uma pequena dificuldade hoje aqui, porque na hora que eu saí de casa e fui pegar os meus óculos, eu peguei os óculos errados, então vou ter uma ligeira dificuldade, mas eu espero que dê para superar tudo isso. Querido, nós vamos hoje dar sequência na nossa caminhada no Sermão do Monte. E eu quero mais uma vez, durante essa jornada, essa caminhada, sempre frisar, sempre destacar, lembrando a você. O propósito dessa minha caminhada é fazer com que, pelo menos semanalmente, você seja alertado para não esquecer quem você é. Você é filho de Deus. Você é filho do Rei. Creia nisso. Creia que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário teve um grande propósito, teve uma grande finalidade: tirar você do pecado, libertar você das amarras do pecado e lhe dar essa condição de filhos de Deus. Eu não sei se você sabe, se você tem consciência disso, o mundo inteiro acha que é filho de Deus. E eles nem sempre acreditam no que a Bíblia diz acerca disso. A Bíblia diz assim, João capítulo 1, versículo 12, Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O mundo inteiro é criatura de Deus. Mas filhos de Deus são aqueles que um dia abriram mão dos seus valores, dos seus conceitos e aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí a Bíblia diz assim: a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o privilégio, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu quero, durante essa minha caminhada pelo Sermão do Monte, sempre lembrar a você essa condição privilegiada. Eu, você, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, não somos pessoas quaisquer. Não somos um aglomerado de gente sem propósito. Somos filhos do Rei, somos filhos de Deus, fomos agraciados pelo Senhor e precisamos, sabe, queridos, valorizar isso. Eu preciso valorizar esse privilégio, você precisa valorizar esse privilégio. Você é filho do Rei, eu sou filho do Rei, sou filho de Deus, não por merecimento. Eu não merecia estar aqui, você não merecia estar aqui, mas a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou e nos deu esse privilégio. E você precisa acreditar nisso. Você não está aqui por acaso, não. Você foi alcançado pela graça de Deus. Então, vamos valorizar isso, vamos valorizar esse privilégio.
e vamos caminhar, vamos viver como filhos de Deus. E durante essa caminhada no Sermão do Monte, eu quero que você esteja sempre lembrado disso. Valorize isso, valorize essa condição, porque fomos escolhidos especialmente pelo Senhor. Mateus capítulo 5, queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler mais uma vez, de 1 a 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, Jesus os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós vamos hoje trabalhar, refletir um pouco na quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Meus queridos, segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia, essa bem-aventurança, essa quinta bem-aventurança, ela não está aqui por acaso. Em quinto lugar, essa quinta bem-aventurança não foi sem lógica que o Senhor Jesus colocou aqui, nesta ordem. Jesus, em função da sua sintonia com o Pai, ele seguiu a mesma lógica que o Pai seguiu com os 10 mandamentos. Quando Deus levou Moisés ao monte e passou a descrever-lhes os 10 mandamentos, o Senhor designou os 4 primeiros mandamentos, tratariam da relação do homem com Deus, a sua relação vertical. Os demais mandamentos tratariam da nossa relação horizontal, a relação com o nosso próximo, a relação com o nosso irmão, a relação com o povo de Deus, a relação com a família de Deus. E eu fico a pensar nessa estratégia divina, na perfeição da natureza divina, quando Ele tratou as coisas dessa forma. O Senhor não deixou nada para que nós pudéssemos sentir. Mas e agora? Eu vou tratar da minha relação com Deus, e a minha relação com a família, e a minha relação com a igreja, com o povo de Deus. E aí
O Senhor tratou disso lá no Velho Testamento, e Jesus, seguindo a mesma lógica, tratou da mesma forma, com a mesma visão, no Sermão do Monte. Primeiras 4 bem-aventuranças trataram da nossa relação com Deus. A quinta, a partir de hoje, ela trata da nossa relação com o próximo, com a igreja, com o irmão. Então, meus irmãos, daí nós vamos ver que quanto é importante estarmos em sintonia, como é importante estarmos aguçados a nossa mente, a nossa memória, o nosso coração, para esses ensinos do Senhor Jesus, porque Ele nos deixou um padrão, Ele nos deixou um estilo próprio de vida. Ele, quando pagou o preço da nossa redenção, nos resgatou, nos restaurou, nos fez um povo diferenciado, e aí Ele espera que nós vivamos isso. Ele espera que nós vivamos a cada dia, acordando pela manhã e clamando ao Senhor: Senhor, eu sou teu filho, ajuda-me a testemunhar, ajuda-me a viver nessa sintonia contigo, eu preciso disso. E aí, fazendo como fez o rei Luís V, disse para o seu filho: nunca esqueça quem você é. Você é filho do rei. E como filho do rei, precisa viver desta forma. É interessante essa quinta bem-aventurança, porque o Senhor colocou-a neste, como eu diria, neste patamar, quinto lugar. Ela poderia estar em primeiro lugar, talvez se fosse eu e você, pelos nossos conceitos e valores, colocaríamos ela em primeiro, ou em quinto, em sexto, em 10º lugar, mas Jesus sabia o que estava fazendo e colocou ela no 5º lugar. Sabe por quê, queridos? Sabe por que ela está aqui em 5º lugar? Não foi sem razão, não foi de forma aleatória, mas Jesus sabia exatamente que para que eu e você, nós, possamos exercer misericórdia, para que possamos viver nessa sintonia com o Pai, exercer misericórdia, que era isso que Jesus queria do seu povo, era preciso ser humilde de espírito, era preciso ser, ou reconhecer os seus pecados e chorar por eles, é preciso ser manso, é preciso sentir fome e sede de justiça para poder exercer misericórdia. Então Jesus começou dizendo assim: olha, gente, o meu povo precisa ser pobre de espírito, reconhecer os seus pecados, chorar por eles, reconhecer a sua condição, lamentar a sua condição. O meu povo precisa valorizar o preço pago pela sua redenção. E depois de estar nessa sintonia com o Senhor, aí você pode exercer misericórdia. E meus irmãos, enquanto eu estava refletindo sobre isso, eu fiquei triste,
me transportando um pouco para o relacionamento com Deus. Eu acho que Deus olha para nós, para mim, para você, sabe? E Ele sabe o preço que pagou, a doação do seu Filho, o sacrifício da cruz, o sangue derramado pela sua igreja, por nós. E hoje o Senhor olha para nós e não vê em mim e em você um sentimento de gratidão, de reconhecimento por aquilo que Ele fez por nós. É como o profeta Isaías, lá no capítulo 5 do seu livro, diz que o Senhor vê assim o seu povo. Ele preparou a terra, cultivou, colocou na terra as melhores sementes, construiu um lagar para que pudesse alimentar a sua plantação, construiu uma torre, põe na torre um vigia para cuidar, e no dia em que o Senhor precisou de uvas, foi buscar na sua vinha e só encontrou uvas azedas, uvas verdes e azedas. E eu fico a pensar e fico triste quando eu sei que nessa plantação de uvas que o Senhor disse que plantou e colocou todo o ingrediente necessário, cuidou da terra, deu água, construiu uma cerca para animais não invadirem, colocou um vigia, uma torre, e quando o Senhor disse assim: agora eu vou buscar as minhas uvas, e lá encontrou só uvas verdes, uvas azedas. E aqui o Senhor está dizendo para o seu povo nesse sermão do monte: é preciso ser pobre de espírito, é preciso chorar os seus pecados, reconhecer os seus pecados, é preciso valorizar o preço do sacrifício que Cristo fez. É preciso lamentar e chorar a nossa condição para poder produzir misericórdia. Sabe por quê, queridos? Porque misericórdia não é uma qualificação do homem natural. Eu e você não somos misericordiosos por natureza, por vontade. Misericordioso é Deus. Lucas 6:36 vai dizer que Deus é que é misericordioso. E nós precisamos imitá-lo. Então, misericórdia é uma qualificação do homem que foi alcançados por Deus, regenerados por Deus, liberto das marras do pecado, livre para frutificar, para produzir frutos que agradem e glorifiquem ao Senhor. Mas, meus queridos, o que é misericórdia? O que é que você entende? Se alguém perguntasse a você o que é misericórdia, eu só posso produzir um fruto que eu conheça, que eu saiba. Eu só posso produzir um trabalho se eu souber a sua fonte, a sua origem, o que é, qual o seu propósito. O que é misericórdia? Segundo os dicionários da língua portuguesa, misericórdia é compaixão suscitada pelo
pela dor ou miséria alheia. Dicionarista diz que misericórdia é um sentimento de pesar pela situação de dor das pessoas ao nosso lado. Essa é a visão dos dicionários. É você olhar a situação de alguém e sentir pesar, sentir pena, sentir dor, lamentar, pobrezinho, coitado do irmão. O irmão está sofrendo muito, minha família, meu vizinho está sofrendo muito, e como eu sinto, eu fico triste com isso. Essa é a descrição dos dicionários, e talvez seja a sua, a minha, a nossa. Mas, meus irmãos, misericórdia é mais que isso. É mais do que jogar um simples sentimento de dor, de penúria, de pesar, pela dor, pelo sofrimento, pela situação de alguém. Misericórdia é lançar o coração, não o sentimento. Lançar o coração na necessidade do outro, na necessidade do nosso próximo, e se dispor a aliviar. Não é só apenas lamentar, que pena, que tristeza, como eu choro. Na visão bíblica, misericórdia é você lançar o coração na necessidade do seu próximo e tentar ir em busca daquele necessitado e tentar saciar a sua necessidade. E aí é quando eu vejo como eu tenho entristecido o coração de Deus. Misericórdia não é apenas sentir e lamentar. Misericórdia é agir. Jesus deu o maior exemplo de misericórdia quando ele falou na parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, abra sua Bíblia aí. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Eu vou tentar ler aqui para os irmãos. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o a uma estalagem, e
cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo que mais gastar eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Exercer misericórdia é mais que passar no caminho, ver alguém caído, faminto, necessitado, passar de largo, passar direto. Exercer misericórdia é mais que chegar e chorar, se penalizar. Mas Jesus perguntou para aquele homem: quem foi que deu demonstração de próximo para aquele pobre caído? E o homem disse: aquele que usou de misericórdia. Misericórdia é ação, misericórdia é agir, misericórdia é ver alguém solitário e lhe oferecer companhia. Misericórdia é ver alguém faminto e lhe oferecer comida, alimentação. Misericórdia é ver alguém prostrado, caído e lhe oferecer ajuda e condições para ele superar todas essas necessidades. E aí, meus queridos, eu queria mais uma vez chamar a sua atenção para isso. Faça uma análise sua. Eu fiz isso a semana inteira. Senhor, como eu tenho sido negligente, como eu tenho sido carnal, cruel, o homem natural, sem sentimento, sem condições de fazer uma análise para justificar o preço da sua transformação na minha vida, para viver um padrão de vida que te agrade, que reflita o teu amor, que reflita a tua graça, que reflita que somos de fato, verdadeiramente, um servo teu. Uvas azedas, intragável. É isso que temos produzido. Mas vemos que o que Jesus quer de nós, meus irmãos, é exatamente esse padrão, esse estilo de vida que reflita a sua graça sobre nós. Misericórdia não é uma qualificação natural do homem. Por natureza, o homem é mau, cruel, insensível, egoísta, incapaz de exercer misericórdia. A misericórdia é fruto da graça de Deus em nossa vida. E olha, se misericórdia é fruto da graça de Deus em nossa vida, eu e você, nós precisamos ir em busca desta graça de Deus que está disponível a nós. O Senhor não nega aqueles que buscam, aqueles que pedem, aqueles que sentem essa necessidade. E aí depende de mim e de você. Mas, queridos, quais são as razões que eu e você poderíamos citar ou justificar a minha atitude para exercer misericórdia? Quais seriam as razões? No meu conceito, a primeira e grande razão para que eu possa exercer misericórdia é que eu sou filho de Deus.
E o meu Deus é misericordioso. E como filho, eu não posso viver uma vida totalmente alheia a isso. Eu preciso receber essa graça, imitar esse Pai misericordioso. Então a primeira razão é que eu sou filho de Deus. Para me tornar filho de Deus, eu fui comprado, fui resgatado por um alto preço. E eu preciso, para valorizar esse preço pago por Deus, eu preciso exercer essa misericórdia. A grande prática das boas obras é o grande fim para o qual nós fomos chamados. Essa é a segunda razão. Eu fui resgatado, eu fui restaurado. Jesus pagou um alto preço por mim, para que eu possa produzir frutos. Aí Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2 e 10, diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mais adiante, versículos seguintes, o Senhor vai dizer que nós fomos resgatados para produzirmos frutos. Nós não somos salvos pelas obras que fazemos, mas as obras que fazemos refletem quem eu sou. As obras que eu faço refletem a minha relação com Deus. As obras que eu faço vai dizer que qual é a minha condição hoje, salvo por Cristo. As minhas obras refletem que eu sou salvo em Cristo, e não que essas obras vão me garantir salvação através de Cristo Jesus. Somos salvos por isso. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque o Senhor precisa que nós, seus filhos, exerçamos misericórdia. Mateus, ainda no Sermão do Monte, Jesus vai dizer assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. As minhas obras, as minhas ações, as minhas atitudes devem glorificar o nome de Deus e valorizar o preço que Ele fez, que Ele pagou por mim. Pela prática da misericórdia, eu posso refletir o caráter de Deus, que é misericordioso. Mas, meus irmãos, finalizando essa nossa reflexão, eu queria falar sobre recompensas, promessas de Deus. Em todas as bem-aventuranças, o Senhor tem uma recompensa para aqueles que praticam, para aqueles que exercem. E para a bem-aventurança, Jesus diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que coisa maravilhosa, e nos alegra, e se formos bem honestos, nos assusta. Há uma recompensa. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é suprir as nossas necessidades, ou suprir as necessidades das pessoas carentes. E eu sei que se eu exercer misericórdia, um dia serei agraciados por Deus, quando Ele vai suprir todas as minhas carências e necessidades. Os misericordiosos alcançarão
Misericórdia de Deus, porque Deus é fiel, Ele vai cumprir todas as suas promessas e vai satisfazer plenamente todas as nossas necessidades. Mas enquanto eu me alegro com isso, enquanto isso me motiva a exercer misericórdia, fazendo uma análise da minha vida, eu fico assustado. E aí, Senhor, no que eu tenho feito, no meu dia a dia, quais são as minhas atitudes que podem merecer a ação de Deus, que possa fazer com que o Senhor possa olhar para mim e atender às minhas necessidades. Recompensas prometidas pelo Senhor. Os que exercerem misericórdias alcançarão misericórdia, mas aqueles que não exercerem misericórdia ficarão a mercê, a chorar, a lamentar do lado de fora, e o Senhor vai dizer: não lhes conheço, porque você não foi um servo misericordioso. Queridos, bem-aventurados e misericordiosos, é uma promessa de Deus para mim e para você, e se nós praticarmos isso, seremos alcançados pela graça de Deus. Se não, pagaremos um alto preço. E eu quero convocar você para refletir nesta manhã exatamente sobre isso. Para exercer essa virtude maravilhosa cristã, é preciso que nós nos esvaziemos de nós mesmos e nos corramos a Cristo, nos enchemos dele, porque um dia seremos recompensados pela sua graça em nossa vida. Que Ele nos abençoe nesta manhã. Amém.